Cheguei Brasil! Tá começando mais um Expresso 30, o seu programa de política, poder e polêmicas semanal aqui do Partido Novo. Muito bom fim de semana para vocês, bem-vindos, bem-vindas. Você vai ter agora tudo que acontece em Brasília, tudo que chamou a atenção na semana, em alguns minutinhos, de maneira expressa, com opinião forte e também com bom humor. Claro que tem também os quadros da semana, a gente vai ter um meme da semana que tinha que ser com ele, né? Obviamente. A gente vai ter também o que há de novo, o que é que os parlamentares do Novo estão fazendo por aí. E você vai ter, obviamente, o nosso desafio do 30 nos 30 dessa semana. Será que chegou o dia de eu subir na mesa? Não sei. Vamos embora com o Expresso 30 e olhe as notícias que a gente tem hoje. Vamos lá. Sem cassação. Eduardo Bolsonaro não vai ser cassado. A votação foi a favor da continuidade do parlamentar, mesmo com a situação fazendo aquele chorinho. Por falar em situação, uma manobra governista está blindando o irmão de Lula, o Frei Chico, para não depor na CPMI do INSS. Por falar em Lula, delírio coletivo, tá? Lula delira com uma imaginária invasão dos Estados Unidos ao Brasil. E Stedley delira, dizendo que os manifestantes do MST vão defender a Venezuela. É uma coisa maravilhosa. Barroso deixa o STF. E o famoso Bessias, aquele da ligação de Dilma para Lula, oi, tchau, querido, aquela coisa, deve ser o novo ministro do STF. Mas ainda pode piorar. Guilherme Boulos é o novo ministro de Lula no governo. Será que ele vai entrar pela porta da frente ou ele vai invadir? E para não dizer que não falei das flores, Pedro Campos, em um evento de educação, dança o passinho com a música do Proibidão. Tá começando o Expresso 30. Ô maquinista, dá-lhe o apito, roda a vinheta e o Expresso tá no ar. E a gente começa o Expresso 30 de hoje, lembrando que hoje é o dia da democracia. Hoje é o dia pra gente comemorar que pessoas que usam batom e estátuas pegam 17 anos de prisão, que traficantes são soltos porque apenas são traficantes. Muito obrigado pela democracia que a gente vive hoje, Brasil. Mas é por isso que a gente tá aqui para mudar. E a gente começa logo com a notícia que foi aqui, mexeu com a semana. Bota aqui do lado a Eduardo Bolsonaro. Pois é, ele não vai deixar de ser deputado federal pelo Brasil. Isso porque o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar o processo que pedia a cassação do bolsonarista. O processo se referia a uma suposta atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos, contra, entre aspas, instituições brasileiras. A denúncia tinha sido protocolada pelo PT, grande novidade, que já anunciou que vai recorrer ao plenário da Câmara. São necessárias pelo menos 51 assinaturas de deputados para a apresentação do pedido. O que o PT está dizendo é que Eduardo Bolsonaro, deputado federal do Brasil, teria cacife suficiente para influenciar a decisão de um cara chamado Donald Trump, bilionário de atuação mundial e presidente da maior nação do mundo. Faz a conta. Tem sentido? É claro que não. Mas, ainda hoje, nós vamos falar de delírios, então você vai entender por que essa galera do PT é tão delirante, essa galera da esquerda é tão delirante e acha que um deputado federal daqui teria poder de influência sobre um dos maiores bilionários do mundo e homens mais poderosos do mundo, se não o mais. E já que falei em delírio, quer que eu prove para você que o delírio passa do ponto, passa do que é o tido como o normal? Olha essa notícia, joga aqui do lado. Lula fez mais uma declaração daquela de cair o queixo, para não dizer outra coisa. Dessa vez foi sobre a situação entre Estados Unidos e Venezuela. Durante uma cerimônia no Palácio do Itamaraty, sem citar o nome de Trump, por que será? Medinho? Lula falou que intervenções estrangeiras na América Latina podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Só que é o seguinte, ele falou mais. Ele falou que se um país do exterior tentasse invadir o Brasil ou tentasse interferir no Brasil, o Brasil ia se defender, ia lutar. Porque aqui não. Olha o que o Lula falou aí. Que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar.
não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Porque dignidade e caráter vocês não comprarão em shopping. Pergunta que fica, ia se defender com o quê? Com badoque? Porque investimento nas Forças Armadas não tem. Fica a pergunta. Delírio 2, porque o delírio não acaba somente em Lula. Vocês viram o que o líder do MST no Brasil falou? Pois é. João Pedro Stedley estava num evento lá na Venezuela e quis falar pra companheirada, pra galera lá da esquerda, né? E aí ele falou a seguinte frase, que vai enviar os componentes do MST, os integrantes do MST, para ocupar as fileiras de frente na defesa da Venezuela. Se houver uma atuação dos Estados Unidos de invasão da Venezuela, os integrantes do MST estariam na linha de frente para lutar. Olha o que ele falou aí. Y decir, firmar un compromiso aquí en Caracas a los gringos, no se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala, de Uruguay, los pueblos de Latinoamérica, estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba en su país imperial. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos! Muchas gracias. Vergonha alheia nível 1, né? Agora vamos lá. Duas coisas. Primeiro, esse rapaz aí, aqui, o João Pedro Stedley, ele vai pra linha de frente também ou ele vai só mandar os outros pra a bronca, né? Essa galera é impressionante, né? Como eles são hipócritas e são covardes. Mas calma que tem mais. Eles não dizem que o movimento de sem terra é feito por camponeses. Então ele tá querendo mandar camponeses pra uma guerra, pra um confronto? Por quê? Ou será que ele está dizendo que esses camponeses têm um treinamento tipo de guerrilha? Ou tem algum preparo para confrontos? A gente pega os mentirosos dessa esquerda podre que tem no Brasil desse jeito. A gente pega esses mentirosos pela perninha. Porque sempre o mentiroso deixa um rastrinho de mentira por onde ele passa. E aí, senhor João Pedro Stedley, o senhor vai para a linha de frente? E o seu movimento, ele tem camponeses ou não? Ou são guerrilheiros? Mas se de um lado tem delírios apenas e coisas assim fora do normal, do nosso lado, amigo, tem muito trabalho e tem muita gente boa fazendo o que há de bom realmente. E agora começa o quadro O que há de novo pelo Brasil. Nesse quadro a gente mostra o que o novo tem feito por você no Brasil todo. E hoje eu tenho o prazer de trazer o meu mentor, o cara que me conduz espiritualmente dentro do Partido Novo, que é o meu querido Eduardo Girão, nosso senador. Olha o que ele tem feito aí. E aí, meu querido Eduardo Moura, você que está nos assistindo agora também nesse canal. Estou aqui na CPMI do INSS, né, fazendo aqui uma investigação. Tropa de choque do Lula tentando sabotar, boicotar de todo jeito, as convocações, as quebras de sigilo, mas a gente resiste. Então, a população está acompanhando e está vendo realmente quem quer investigar e quem não quer. E nós estamos rastreando o dinheiro, né? É o follow the money. E estamos vendo Ferrari, um monte de coisa vermelha aparecendo aí, né, dessa turma que infelizmente deixou isso acontecer, porque foram avisados 2 anos antes. O ministro atual do governo Lula, Queiroz, foi avisado, nada fez. Depois ele, como deputado, tem as digitais para que continuasse, em vez de 1 ano, ficasse 3 anos a revalidação, ou seja, abrindo a porteira para esses descontos indevidos. E, inclusive, é de Recife, né, de Pernambuco. E que Deus abençoe a gente para que a gente consiga fazer o trabalho, mesmo diante de algumas blindagens também do STF, que manda aqui para essa mesa, ó, chega a mandar para essa mesa aqui, depoentes ficarem calados ou nem virem sequer. Então, está todo mundo acompanhando. Eu só queria dizer também o seguinte: essa semana, nós do Novo, eu represento o Novo aqui, mas a Câmara dos Deputados tem feito um trabalho fantástico. Eu espero que bloqueie lá,
que foi exatamente o aumento de cargos para STF. São 200 cargos com a situação fiscal do Brasil liquidada, Correio indo buscar e correr com o Pires em 20 bi do rombo e a turma gastando com patrocínio e aumentando cargos para o Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. Nós votamos contra o novo no Senado e a Câmara também vai fazer o seu papel, que a gente tem compromisso com o Brasil. Deus abençoe vocês. Rapaz, 160 funções no STF, 40 novos cargos efetivos. E tá aí, o nosso Eduardo Girão. O Partido Novo tem isso, né? O Partido Novo ele prega muito um Estado enxuto, né? Um Estado que funcione, que não seja inchado. E na prática, o Partido Novo ele age com o que ele prega. É isso aí, é assim que a gente vai mudar o Brasil. Grande Girão, beijo no coração e que a paz do Senhor esteja com o Senhor. Vamos agora para a terceira estação do Expresso de hoje. É a estação Vamos Blindar o Frei. Pois é. Uma decisão na CPI do INSS, na CPMI, deu o que falar lá em Brasília. Mais uma, né, na verdade, né? É o seguinte, que a base governista rejeitou o pedido de convocação de José Ferreira da Silva. Quem é esse? O Frei Chico. Quem é o Frei Chico? É um religioso? Não. É o irmão de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece? O Frei Chico é o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, que é a entidade citada nas investigações dessa operação sem desconto da Polícia Federal, que gerou essa CPMI. Parlamentares da oposição afirmam que esse sindicato, ligado ao irmão de Lula, teria movimentado mais de R$1 bilhão em 6 anos. E com essa manobra da situação, a oposição está dizendo, vocês estão querendo blindar o irmão de Lula. É exatamente isso. Se os outros podem ser convocados para esclarecer, por que o irmão de Lula não pode? Veja, uma CPMI é nada mais nada menos do que uma apuração feita pelos deputados federais e senadores, nesse caso uma CPMI, que é uma CPI mista, né? Veja, não é para condenar ninguém, é para ouvir a pessoa, questionar a pessoa vai dizer as coisas, ela pode mentir, pode não mentir, pode ser pega na mentira, e aí sim pode receber voz de prisão, o que for. Se não deve, não tema. Então por que está querendo evitar que o irmão de Lula vá para a CPMI? Eu acho que eu tenho uma ideia. Será que é porque ele é vice-presidente da entidade que mais teria se beneficiado com a fraude do INSS? E dizem até que, na verdade, ele é o dono desse sindicato. O depoimento na CPMI, ele podia explicar tudo isso. Mas nada que seja ruim não possa ficar pior. O que acontece? Enquanto blindam o irmão de Lula para ir na CPMI, Lula faz um movimento para colocar a companheirada dentro dos ministérios. E foi isso que aconteceu essa semana também com esse rapaz aqui. Acredite. Este rapaz agora é ministro do Brasil. Pois é, Guilherme Boulos é o novo ministro do Brasil. O anúncio foi feito na noite da última terça-feira pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boulos está assumindo a Secretaria-Geral da Presidência, que é responsável por manter o contato direto com os movimentos sociais. Ou seja, estão colocando o general para arregimentar e coordenar os exércitos. Basicamente é isso. Boulos vai receber o mesmo salário da época de deputado federal, R$ 46.366,19. Uma alteração da lei em 2022 colocou o salário dos deputados federais igual ao do presidente, vice-presidente, ministros e senadores. Mas isso é só um detalhe, porque isso é o salário por dentro, né? Esse é o salário oficial. Todo mundo sabe que recebe muito mais, e ainda mais coordenando o movimento social. Agora, se você pensar direitinho, veja, quem melhor para coordenar os movimentos sociais, que na verdade não são movimentos sociais no Brasil, são movimentos políticos de esquerda que formam guerrilheiros para estar travando rua por aí em protesto e jogando pedra nos carros, pneu, e se quiser tem imagem aqui para mostrar. Então, na verdade, literalmente estão colocando um cara que já foi preso por invadir propriedades para tomar conta de movimentos que fazem a mesma coisa. Bingo! Boa decisão. O que é que vai acontecer se você colocar um fora da lei para dominar o Brasil, para comandar o Brasil, para comandar uma empresa, para comandar qualquer coisa? Ele vai chamar quem? Policiais para serem os ministros ou policiais para serem os diretores? Não. Ele vai chamar a corjinha dele. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Mas peraí, vê. Eu ainda tenho uma notícia ainda ruinzinha para dar sobre essa semana. Mas vamos quebrar o clima um pouquinho, né? Fim de semana, aquela coisa. Chegou a hora do meme da semana.
Será que eu vou quebrar o clima mesmo ou não? Solta aí. E a minha agenda está insuportável hoje. E eu tenho que viajar 20 horas de avião. Lamentavelmente, ainda não houve uma lei que mudasse a quantidade de horas de um dia. E a minha agenda está insuportável hoje. E eu tenho que viajar 20 horas de avião amanhã. Por isso que nós estamos fazendo esse recebimento da Gremã aqui coletivamente. Desculpem, mas o carinho e o respeito é o mesmo. Pois é, né? A gente tenta sair do assunto, mas fica difícil. Mais uma vez, o meme da semana é o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí aconteceu quando ele estava numa coletiva de imprensa. O cara dizer que a agenda dele está insuportável. Qual foi a agenda de Lula até agora, hein? Ele viajou quantas vezes? Ele viajou de classe econômica, apertadinho, levando chute de menino atrás? Não. Ele gastou quanto no cartão corporativo? Tem aqui a imagem, ó. Tá vendo? Quase 60 milhões de gasto com cartão corporativo. A mulher dele gastou mais do que muito projeto social precisa para sobreviver. Que agenda, né, Lula? Complicado. Muito complicado. É uma vida muito difícil que você tem. É mais difícil ainda concatenar o que você fala com o que você vive. Porque você diz que os pobres isso, os pobres aquilo, que defende os pobres, que entende os pobres, mas tá reclamando porque tá tendo uma vida de shake. É, amigo. Esse é o presidente do Brasil. Mas veja bem, esse é o presidente do Brasil que ainda tá nomeando mais gente. E vai ter mais. Se preparem, porque como eu falei, tudo que tá ruim pode ficar pior. Agora a gente vai para o STF. Pois é, Luiz Roberto Barroso deixou oficialmente a corte e pode ser substituído por um cara chamado, ou apelidado de Bessias. Eu vou explicar isso para vocês. Quem deve substituir Luiz Roberto Barroso no STF é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Você ouvindo assim, Jorge Messias, eu nunca ouvi falar desse cara. Eu vou falar outro nome. Bessias. Aí você lembra alguma coisa? Pois é. É aquele da ligação de Dilma para Lula, para evitar Lula ser preso, que disse: o Bessias está indo aí levar o documento para você. Tchau, querida. Lembram disso? Pois é, este é o cara que deve entrar no STF no lugar de Luiz Roberto Barroso. 2 detalhes nisso. Primeiro detalhe, a companheirada não vive falando que tem que ter mais mulher, que não sei quem mais lá. Só sobrou uma ministra no STF, Carmen Lúcia, e por enquanto, porque tá quase se aposentando também. E aí é mais um homem que vai entrar. E se eu fosse do mimimi e usar o mesmo mimimi que eles usam, é mais um homem branco, hétero, burguês, e mais uma hipocrisia da esquerda. E o outro detalhe é o seguinte, antes de se aposentar, o último voto de Luiz Roberto Barroso, olha qual foi, tá? Descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Barroso ainda emitiu uma liminar para proibir unidades de saúde de criarem obstáculos para realizar esse aborto. E liberou os enfermeiros para participarem dos procedimentos. Graças a Deus. Essa liminar já tem a maioria para ser derrubada. Agora, vejam o que ele está dizendo, tá? A última ação de Barroso. Uma mulher com 4 meses pode abortar. A lei brasileira, ela já traz as exceções para a realização de abortos. A incapacidade de vida do feto, o risco de vida da mãe e mulheres que são vítimas de violência sexual. A lei já prevê isso. Mas, amigo, não precisa esperar 3 meses para isso. Até falei 4 meses, né? Mas 3 meses para isso. Não precisa nem esperar isso. Porque aí você não está nem fazendo mais um aborto. Você está fazendo o homicídio de um bebê. É polêmico, mas ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, né? Mas peraí, vamos terminar essas notícias com uma coisa mais engraçadinha. Então vamos pro passinho. Ô, editor, bota um óculos em mim aqui para eu... Essa é a cultura. E aí, fazendo escola com o próprio irmão, que é o prefeito do Recife e presidente do PSB Nacional, João Campos, o deputado federal Pedro Campos fez mais uma das suas. Ele está sendo campeão de bola fora nos últimos meses, né? Veja mesmo. Durante um evento na área de educação com crianças e adolescentes, o deputado federal Pedro Campos, do PSB aqui de Pernambuco, foi pro palco dançar um passinho. Aliás, estamos falando de educação, então é muito educativo o passinho. Mas não foi um passinho qualquer. Foi um passinho que a gente pode chamar de proibidão. Por quê? Joga aí. Esse final de semana vou fazer merda de novo. É o chá!
minha vida, hoje eu vou fuder você. Eu não posso nem trazer pra vocês a letra dessa música, porque com certeza o canal ia ser derrubado. Interessante é que derrubariam o canal, mas isso aí não é derrubado, não. Mas vamos lá. É aquele negócio de botar aquilo não sei onde, novinha não sei o que, você tá aqui pra aquilo outro, é aquela mesma coisa. Só que vejam, isso era um aulão, repito, com crianças e adolescentes, um aulão preparatório para o Enem, e adivinha o nome do projeto? Bora Vencer. É assim que vai vencer na vida? Desse jeito? É tipo assim, ó, vamos manter o nosso povo emburrecido, estúpido, sem ter senso crítico, porque assim eles continuam dominados por quem quer manter-se no poder. É claro o que está acontecendo. Só um detalhe, se fala tanto em defesa da mulher, se fala tanto em combate à violência, em não objetificar a mulher, e o que é que essas músicas fazem? Exatamente o que dizem que combatem. Tá aí, eu posso dizer hoje que Pedro Campos é um cara que sorri com músicas que falam sobre objetivar a mulher e adultizar as crianças. Felca, cadê você? Ah, esqueci. Ele tá na Globo já. Vamos lá, vamos agora pro nosso Expresso 30 nas suas rapidinhas no Expresso. Quem nunca, né? Rapidinhas do Expresso agora pra você, a hora que eu respiro. E vamos lá. Petrobras recebe o aval do IBAMA para perfurar poço exploratório em busca de combustível fóssil na região da foz do Rio Amazonas. É aquela polêmica toda. A autorização vem agora quando às vésperas da COP30. Vereadores de Limoeiro rejeitam um projeto que daria o título de cidadão limoeirense a João Campos, que nunca nem pisou na cidade. Lula avança um projeto Município Mais Seguro, que destina 65 milhões para equipar e capacitar as guardas municipais de todo o país. Vou cobrar, tá? Quero ver se vai chegar aqui, duvido. Rodrigo Paz é o novo presidente da Bolívia e acaba com um período de 20 anos de governo socialista no país. Obrigado, Deus. Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, está na cadeia após ser condenado por conspiração criminosa. Parlamento japonês elege Senai Takaishi, ou Takaishi, vocês também estão me lascando aqui, né? A primeira mulher a ser primeira-ministra do país. Vitória para as mulheres. Ministério Público de Pernambuco investiga supostos contratos ilegais na Secretaria de Meio Ambiente do Recife. Prefeito e vice-prefeito de Correntes, aqui em Pernambuco, foram caçados pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Detalhes são os partidos que eles participavam, um do PT e o outro do PSB. STF abre investigação contra Valdemar da Costa Neto. Ele é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Eita! Luiz Fux pede para deixar a primeira turma do STF. Ele foi o único voto contrário naquela história de condenar Jair Messias Bolsonaro. E estava em divergência com essa turma que vai continuar julgando os supostos golpes ou atos contra o Estado Democrático de Direito. Ciro Gomes deixa o PDT e se filia ao PSDB. Tucanos apostam em figuras conhecidas para restaurar a imagem do partido. Filme de cineasta americano vai retratar o atentado contra Bolsonaro em 2018. O nome do filme vai ser Dark Horse, ou Cavaleiro Negro. Por que Cavaleiro Negro? Deve ser Cavaleiro Afrodescendente. Isso é racismo. Primeira turma do STF condena mais 7 por tentativa de golpe de Estado. Privatizar em 2022, Eletrobras agora passa a se chamar Axia Energia. E o Ministério Público da Itália autorizou a extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Essas foram as nossas rapidinhas do Expresso e agora chegou o momento que vocês torcem para eu me lascar. O desafio em 30 segundos do Expresso 30. Vamos lá. Meu amigo Álvaro Torres, qual o meu desafio hoje? O desafio de hoje é inspirado no programa Acerte ou Caia da Record, com Tom Cavalcante. Vai ser fornecidas 10 palavras ou nomes com letras faltando de forma aleatória. Cada palavra terá uma dica, onde você precisa acertar que palavra ou nome é. O cronômetro vai entrar no ar. 3, 2, 1, vai. Dica: mamífero de grande porte com chifre de marfim. Rinoceronte. Certo. Utensílio usado para asfaltar ruas pouco movimentadas. Paralelepípedo. País da África vizinho da Zâmbia. Zimbábue. Ele é conhecido na história por ter criado a lâmpada. Thomas Edison. Certo. Foi uma companhia aérea que fechou em 2001, conhecida pela cauda colorida. Três Brasil. É um famoso modelo de carro. Corsa, Corolla.
Aê lá! Eu ganhei hoje! Eu ganhei hoje! Eu quero continuar, vai, continua. Vai. Rápido. Vai. É nome de origem indígena usado para nomear um bairro ou uma cidade do Nordeste. Parnamirim. Acerto. Vá. Presidente brasileiro marcado pela campanha 50 anos em 5. Calma. É Juscelino Kubitschek. Vai. País europeu tido como o mais feliz do mundo. Dinamarca. Médico especializado em nariz, ouvido e garganta. É otorrinolaringologista. Ei, eu mereço agora usar essa caneca pela primeira vez com café de verdade, porque toda vez eu tô aqui, eu quero tomar café e não tem café. Ó, passou o tempo, nós chegamos na estação final do nosso Expresso 30, espero que você tenha gostado. Fiz até uma dancinha, né? Encarnei Pedro Campos e João Campos aqui. Obrigado pela sua companhia. Na semana que vem tem mais Expresso 30 pra vocês. Eu quero meu café. Aquele meme, quero café, quero beijo, tchau.